Oi, Leoa, seja muito bem-vinda ao Socorro, Leoa. Aqui toda semana eu analiso a tua situação e trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Especialista em fins de relacionamento. E o tema de hoje é: quando vale a pena dar uma segunda chance ao ex? Boa noite, minhas leoas. Lembrando, gente, tá? Vamos fazer o nosso ritual de sempre aqui. Deixem muitos e muitos likes nesse coraçãozinho aqui. Mandem esse conteúdo para aquela sua amiga, para sua colega de trabalho, para sua prima, para sua vizinha, para aquela leoa que também está precisando superar esse ex e ser feliz novamente. Já façam essa nossa ação de hoje. E lembrando, né, Leoa, se você quiser participar do próximo Socorro Leoa, toda terça-feira eu abro nos stories para você compartilhar a tua situação. Você me manda pelo direct, me mande por escrito, tá? Não manda áudio, manda no direct aí a sua história, qual está sendo a tua dificuldade, qual está sendo a maior barreira para você conseguir superar o teu ex, que eu vou analisar a tua situação aqui anonimamente. Lembrando que eu vou escolher algumas leoas aí para estarem participando e compartilhando a sua história, tá bom? Bom, gente, esse tema de dar uma segunda chance para o ex, ele é uma situação bem recorrente, que gera muita dor, que gera muitos sentimentos desconfortáveis, quase que é como se você. Eu estava falando, né, que esse desejo de dar uma segunda chance ao ex, ele é muito prejudicial muitas vezes se a coisa não dá certo. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. O primeiro ponto que a gente precisa trazer clareza é que para você dar uma segunda chance para esse ex, não é só você juntar o teu ex e você novamente, né? Parece bobo isso. Como assim, Andressa? Não é só isso? Eu achei que era só eu e meu ex a gente voltar e tava tudo certo. Parece bobo, mas não é só sobre você e o teu ex quererem, né, ter essa intenção de reatar. A maioria dos casais fracassam ao se dar uma segunda chance porque não compreendem qual que é o ciclo da reconstrução. E também não entendem que é preciso primeiro superar para depois reatar. Como assim, Andressa? O que, que você está falando? Não entendi nada. Vamos lá. Você que é uma leoa inteligente, os leões que estão aqui também, vamos falar sobre isso. Você e o teu ex viviam um relacionamento passado. Esse relacionamento passado, ele tinha um cenário, né? Um cenário concretizado. E esse cenário gerou o fim do relacionamento, concorda? Às vezes, havia desgaste emocional. Às vezes, o respeito, a admiração, o companheirismo, a comunicação, a proximidade, a intimidade, o amor. Tudo isso foi enfraquecendo. Às vezes, tem até ferida de traição envolvida. Faz sentido isso para vocês? Ou seja, se você e o teu ex se reencontrarem, as feridas emocionais daquele relacionamento passado que vocês viviam, elas vão reacender. Elas vão estar armazenadas ainda no teu inconsciente e também no teu ex. Você junta pessoas que em algum grau se perderam. Você e o teu ex se perderam, o amor se perdeu. Entende como o furo ele tá muito mais embaixo? Não basta a gente juntar a fome com a vontade de comer. O impulso emocional, a iniciativa de reatar, ela precisa estar construída com outros pilares. E um desses pilares é a transformação, é a cura emocional. Não basta vocês decidirem como um acordo. A sujeira do passado, ela vai estar presente. Quando vocês decidirem abrir a porta da casa de vocês para voltar, a sujeira vai estar lá embaixo do tapete esperando.
as mágoas, as feridas, porque você está juntando 2 pessoas que não passaram por um processo de cura, de transformação, então não adianta só querer. Não é tão simples assim. E é por isso que muitos casais fracassam. E aí a gente entra num cenário perigoso. A gente entra num cenário de expectativa. Será que o meu ex mudou? Será que o relacionamento vai voltar a ser como era no início? A semente da dúvida fica plantada. Será que vai dar certo? Será que vai valer a pena? Ou será que eu vou sofrer de novo? Sofrer ainda mais? Você muitas vezes vai para esse cenário, você dá uma segunda chance pisando em ovos, sem nem acreditar que é possível dar certo. Faz sentido isso para vocês? Coloca aqui nos comentários se esse ex já veio atrás de você procurando reconciliação, buscando reatar, só para eu entender qual que é o nível emocional de vocês, como é que tá esse cenário aí, tá bom? E se você é uma leoa que tem medo, né, de muitas vezes esse ex voltar e você não conseguir, dizer não, ou muitas vezes não conseguir, eh, ficar balançada, ainda tem sentimentos, não existe essa confusão emocional, coloca aqui também nos comentários para eu saber. Algumas de vocês hoje pelo direct me mandaram perguntando, né: "Ah, André", algumas de vocês me mandam, na verdade, pelo direct perguntando, né, como é que faz para reconquistar? Como é que faz para reatar? E aí a gente precisa sempre entender que existe um perigo oculto. Muitas vezes você, quando é tomada, quando a tua mente está tomada de feridas emocionais, você acha que a melhor opção para a tua vida é reatar, é dar uma segunda chance, é a melhor coisa a se fazer. Mas você muitas vezes nem entende se isso faz sentido. Hoje, na caixinha que eu abri, muitas de vocês colocaram, né, que ainda tem sentimentos, mas nem sabem quais são esses sentimentos. Que sentimentos são esses que te prendem a esse ex? E é sobre isso que eu vou falar hoje ao longo do nosso Socorro Leoa, tá? Olha só a história da Gleice aqui. Ele tá com outra pessoa e mesmo assim quer voltar. A Carol: "Fico balançada mesmo sabendo que o relacionamento está desgastado". Vou falar sobre isso, tá, gente? Vamos lá, pra gente trazer um nível de entendimento sobre essa situação. A gente precisa trazer, um entendimento de que para dar uma segunda chance e para organizar, né, Maria, para organizar essa confusão, né, esse ficar balançada, a gente precisa ter um alinhamento emocional. E esse alinhamento emocional é conseguir entender o que eu estou sentindo e qual que é a bagagem inconsciente que eu estou levando desse relacionamento que hoje me fazem ficar balançada. Porque entendem, leoas, que se existe essa confusão mental, essa confusão emocional, é porque o choque desse relacionamento, né, a ruptura desse término, fez vocês muitas vezes nem entenderem o que vocês viviam e o que vocês querem viver e se ainda faz sentido. Infelizmente, quando você não passa pelas 4 fases do fim do relacionamento e cura essas feridas que estão aí no teu inconsciente, você entra num cenário caótico, literalmente isso. O teu desequilíbrio emocional, ele te impede muitas vezes de ter uma decisão sábia, de enxergar as coisas que aconteciam e que estão acontecendo dentro desse relacionamento. Olha só a situação da Maria. Fico balançada mesmo pensando que não dará certo, né. E aí, a gente abre aqui alguns cenários que eu quero que vocês reflitam. Às vezes,
o dar uma segunda chance tem muito mais a ver com a história que você construiu na tua mente do que com qualquer outra coisa. E eu quero descer um pouco mais de profundidade nisso aqui. Às vezes você construiu uma história mental de que esse ex, que ele é pai dos teus filhos e você quer que os teus filhos cresçam com essa figura paterna do lado. E aí você dá uma segunda chance com essa justificativa mental. Você é tomada para dar esse passo de reatar pensando nesse cenário, nessa situação, nessa história que você criou aqui dentro. Às vezes você vive numa dependência emocional tão grande, numa ferida tão forte, que quando o teu ex volta para você, você nem pensa duas vezes, você tá tão vinculada emocionalmente a essa pessoa que para ti é o céu. Só que aí você não consegue enxergar muitas vezes o desgaste desse relacionamento, a forma que ele te tratava. Se você tá vivendo numa ferida de escassez emocional, onde no teu inconsciente só existe essa pessoa, o teu ex é o único amor da tua vida, a única pessoa capaz de te fazer feliz. Às vezes o teu ex se mostra mudado ou fala que vai mudar, e aí do dia para noite vocês voltam a ficar juntos. Ou por trás dessa segunda chance que você tá buscando, tentando, vem o medo da solidão, o medo da vida de solteira, de não conseguir dar conta. E aí você pensa assim: "Ah, mas o meu ex nem era tão ruim assim. Vamos tentar de novo, vai que agora melhora, né?" Com aquelas expectativas furadas. Às vezes, a ferida do teu baixo valor, do teu baixo merecimento, fazem você acreditar que você não vai conseguir uma outra pessoa para andar junto com você, um outro parceiro de vida, um outro relacionamento. E aí você volta, aceita esse ex de volta, achando que ele virou o príncipe da Disney, porque ele se mostrou disposto. E aqui eu quero que vocês entendam, saiam desse nosso Socorro Leoa com um entendimento básico, nítido, transparente na mente de vocês. Para dar uma segunda chance para o teu ex, você precisa parar de ser uma leoa adolescente iludida e entender um pouco mais a fundo sobre comportamento humano, sobre como que funciona a mente do teu ex. Se ele tem um padrão mental enraizado, assim como todos nós, todos os seres humanos têm um padrão, uma repetição de comportamentos ao longo de toda a nossa vida, esse ex também vai ter. Então ele não vai mudar da água para o vinho, muito menos do dia para a noite. Se ele é um ex, se ele é uma pessoa que é agressiva, que ele te sufoca, possessivo, ciumento, se a história que você viveu com ele não era próximo ao que você deseja viver, não era o caminho de um relacionamento legal, saudável, que era construído com pilares de respeito, reciprocidade, comunicação e todos esses pilares que são importantes dentro de uma relação, você precisa entender que esse ex, falando meia dúzia de palavras para você, ele não vai mudar. Uma mudança de comportamento, de um padrão enraizado, requer esforço, requer tempo, requer romper padrões emocionais. Então, eu não estou dizendo que esse ex não pode mudar, mas existe um esforço genuíno da parte dele. Só que vocês não entendem a filosofia de um comportamento humano, de como as coisas acontecem. E aí ele fala, enche você de expectativas furadas,
Ai, porque agora vai ser assim, porque agora vai ser assado, porque agora não sei o quê. E aí no primeiro mês mas no segundo mês, todo o padrão se repete. Lembra que eu falei no início do nosso socorro de hoje? Que as pessoas precisam passar por um processo de superação, de cura emocional, para que a mudança seja o primeiro pilar de sustentação para uma segunda chance? A transformação? Vocês entenderam isso aqui? Coloca aqui se faz sentido isso para vocês, se ficou entendido, e aí eu vou começar a nossa análise de hoje. Faz uma semana que terminei um relacionamento. Na verdade, foi ele quem tomou a decisão. Já havíamos tentado várias vezes. Ele se tornou um relacionamento tóxico e tive muita dependência emocional. Me sentia mal, diminuída, não tinha coragem de pôr um fim. Até que dessa vez, depois de 4 meses separados, decidimos tentar novamente, mas muitas coisas nesse meio ma muitas coisas nesse meio tempo mudou e ele já não era mais o mesmo. Até que na semana passada me disse que estava confuso e que seria melhor cada um seguir o seu caminho. Bom, primeira pausa aqui para a gente compreender. O que estava acontecendo dentro desse relacionamento? E essa história ela é bem parecida com uma história de uma aluna minha agora do PDL, né, que também, estava presa num ciclo entre idas e vindas. Ela compartilhou que eu acho que ela terminou em 5 anos, eles terminaram 5 vezes esse relacionamento e voltaram. Então aqui a gente tem uma história muito similar. O desgaste emocional aqui, ele estava tomando conta, né, se tornou um relacionamento tóxico entre tantas idas e vindas. Só que o que que acontece? Essa leoa aqui, ela já consegue identificar que ela vivia numa dependência emocional. Às vezes, o baixo valor dela inconscientemente e a importância que ela deu para esse ex na vida dela, fez com que ela se sentisse inferior, frágil, sem a capacidade, sem a coragem de pôr um fim nesse relacionamento. E aí eu acho que é válido a gente falar um pouco sobre coragem aqui. A coragem, ela vem pela falta de segurança emocional, pela falta de capacidade que muitas vezes você tem de imaginar a tua vida sem o teu ex. Então é como se você não tivesse esse recurso acionado dentro do teu inconsciente. E aí, quando esse ex reaparece, você acaba aceitando ele de volta, porque ele te traz uma segurança, ele te traz um conforto emocional, você se sente bem ao lado dele. Às vezes nem você sabe por que você se sente bem ao lado dele, mas inconscientemente ele te traz esse recurso de proteção, de segurança, porque esse vínculo foi formado na tua mente. E aí, falando um pouco mais sobre essa questão de coragem, também para você analisar de forma geral na tua vida, isso tem muito a ver sobre o quanto você tem exercitado tomar riscos, sobre ter essa postura de ir muitas vezes até o limite no sentido de eu vou me arriscar, eu vou tentar, vamos ver o que vai acontecer. O que que acontece na nossa mente? Quando a gente não toma esse impulso de agir, essa ação, muitas vezes os teus medos eles vão te amarrar. Esses medos vão fazer com que você não consiga exercitar o teu emocional no que diz respeito a essa coragem. E aí, você muitas vezes, leoa, na tua vida e dentro desse relacionamento, vive sempre na retaguarda. É como se sempre tivesse algo que vai te proteger. E isso dentro dos relacionamentos é um padrão emocional que prejudica, porque de certa forma, quando esse elo de dependência ele é construído, onde o teu ex ele tem essa presença superior de proteção, de eu tenho alguém do meu lado, muitas vezes você não consegue espichar o teu elástico emocional. E aí você vai tolerando, você vai aceitando, você vai se encaixando dentro desse relacionamento e principalmente eu recebo muitas histórias de mulheres que se perderam de si, porque
trouxeram tanto essa perda de identidade, se encaixar, se enquadrar nesse relacionamento, que muitas vezes não conseguem ter forças para seguir e para superar também. Pessoas que não exercitam a coragem têm, por outro lado, uma grande virtude que é a virtude da resiliência. Só que a resiliência também, quando ela passa do ponto, quando ela está em excesso, faz você cada vez tentar se encaixar na vida do outro, colocar o outro em primeiro lugar, se colocar em segundo lugar, e isso traz para você feridas e padrões que não são saudáveis, tá? Segundo ponto, voltando para a análise aqui. Em que fase do relacionamento essa leoa se encontra? A gente precisa entender que ela já tem um grau de consciência de enxergar que o relacionamento era tóxico, enxergar que o relacionamento existia esse desequilíbrio, onde ela se sentia mal, diminuída. Mas, mesmo ficando separados, mesmo ela tendo essa consciência, mesmo ela sabendo dessas feridas, desse relacionamento tóxico, mesmo assim ela volta. E ela volta por quê? Porque as feridas da fase 1 do fim do relacionamento não foram curadas. E aí, se você é uma leoa que chegou nova aqui, se você é uma leoa novata e você ainda não ouviu eu falando sobre as 4 fases do fim do relacionamento, existem 4 fases que você vai precisar passar para conseguir superar esse ex. Onde em cada uma dessas fases precisam ser curadas feridas que estão aí no teu inconsciente. E quando eu falo que essa leoa tá na fase número 1, é porque no inconsciente dela, mesmo sabendo que ela vivia um relacionamento tóxico, como ela mesma fala, existia um medo da solidão. Existia a esperança, como ela fala, de mudar. Expectativas geradas. Um padrão, como eu falei, de idas e vindas. Como ela mesma falou, já havíamos tentado várias vezes. Então ela vai para esse relacionamento mesmo sabendo que não vai dar certo. Porque ela tem consciência. Mas o padrão inconsciente dela, esse padrão de amor distorcido, esse padrão de baixo valor, faz ela recair nos mesmos ciclos e dar uma segunda chance. E aí o desfecho acontece como eu falei. Ele falou que estava confuso e que seria melhor cada um seguir o seu caminho. E por que isso aconteceu? Ela continua contando: "Para mim está sendo muito difícil, porque há a possibilidade de ter uma terceira pessoa envolvida e estou me sentindo péssima. Péssima por ter dado mais uma chance depois de estar me curando e acabar me ferindo mais ainda. Péssima porque não consigo entender como, apesar do sofrimento, eu ainda tenho sentimentos por ele. E pena, pois ele enfrenta problemas psicológicos sem apoio da família." Essa leoa fala que tá difícil, porque tem a possibilidade de ter uma terceira pessoa envolvida, mas eu preciso acalmar o coração dessa leoa aqui, tá? Essa pessoa, essa terceira pessoa envolvida, ela é só o efeito. O que eu quero dizer com isso? Que quando você e o teu ex tentaram reatar, eu não vou dizer que vocês não estavam 100% dispostos, mas lembra que eu falei do tapete sujo? Eram 2 pessoas que já estavam vivendo num padrão de amor distorcido, num relacionamento desgastado. Então, quando você junta 2 pessoas, acaba acontecendo essas feridas, vindo mais forte ainda. E aí essa leoa se sente culpada. "Ai, poxa, eu já estava me curando, eu já estava indo adiante." E aí a gente precisa ser
a gente precisa ser muito sincero no que diz respeito à nossa cura. Eu preciso falar para essa leoa, do fundo do meu coração, que ela não estava de fato se curando. Porque a cura, ela precisa vir do teu inconsciente. Como você mesmo falou, né? Poxa, eu tenho sentimentos, mesmo sabendo que eu vivia um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, que ele me fazia mal, que ele me diminuía. Entende como não são razões que você explica de forma prática? O que eu quero dizer? E se você é uma leoa que chegou nova aqui agora, para você entender. A cura, ela precisa vir do teu inconsciente. Dessas feridas que estão armazenadas aqui dentro. Porque com todas as letras, às vezes você sabe. Andressa, não faz nem sentido eu dar uma segunda chance pro meu ex, mas e por que eu tô pensando em dar? Andressa, o meu ex não tá nem perto do que eu quero viver. Mas e por que eu tô ainda presa nele, ainda presa nesses sentimentos? O que eu quero que você entenda num grau de profundidade aqui é que enquanto isso aqui que tá aqui dentro não mudar em você, você vai cair no mesmo padrão. E quando eu falo o mesmo padrão, é o padrão de relacionamento, é o padrão de pessoas que você atrai, é ficar presa a esse ex, é dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, sei lá eu quantas você já deu, e as coisas não vão ser resolvidas. Porque estamos falando de pessoas que estão vivendo condicionadas ao mesmo padrão de comportamento, pautado aqui, ó, nisso aqui que tá rodando. Entende? E aí a gente entra num ponto importante. Não consigo entender, porque ainda tenho sentimentos pelo ex. Foi o que essa leoa falou. E aí a gente entra numa pauta bem profunda aqui. Esses sentimentos não são sentimentos, são feridas. Apego, carência, expectativa, uma história mental que você construiu ao lado desse ex. Uma história que faz você ficar presa ao passado. Memórias que te jogam para a parte boa desse relacionamento. Dependência emocional. Vazio. Insegurança. Então, quando você começa a descer um pouco mais a fundo no teu entendimento no que diz respeito às tuas emoções, a carga emocional que está aqui dentro, você começa a olhar para coisas, sinais, e percebe que não é amor, não é sentimento. É tudo isso que eu falei. E agora eu vou responder umas caixinhas de vocês. Se vocês querem colocar aqui, alguma pergunta sobre o tema de hoje, sobre dar uma segunda chance, coloquem aqui, tá? Ai, 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 ai. Entramos num cenário perigoso com essa questão aqui dessa leoa. O tema da caixinha é: você se sente balançada ou daria uma segunda chance para esse ex? Se eu não me engano, era isso, tá, gente? E aí, essa leoa coloca aqui: só ele pedir. Olha o tamanho do nó que essa leoa está enfrentando.
Por que que isso é um cenário extremamente perigoso? Porque, primeiro, primeira coisa, dependência emocional e escassez de uma forma absurda aqui, absurda. Feridas da fase 2 das camadas mais enraizadas. Qual que é a gravidade disso? A gravidade é que você muitas vezes não sustenta o teu valor emocional, teu valor como mulher. Então quer dizer que se esse ex fizer você de gato e sapato, é só ele pedir para você voltar que você vai voltar correndo? E os teus critérios? E a tua sabedoria? Onde você está colocando o seu valor como mulher? Ah, ele é só ele pedir para voltar e você vai lá e volta? Isso aqui é um padrão profundo de alguém que não tem poder de decisão, não tem autonomia sobre a sua vida. E quem governa o teu emocional é esse ex, 100%. Grave. O caminho que você tem que fazer é se reestabelecer. Se reestabelecer. Curar essas feridas. Simples assim? Fácil assim? Será mesmo? Aqui a gente entra naquele cenário de muitas vezes você tolerar, você aceitar migalhas, você se sujeitar, porque você colocou esse ex num nível tão elevado emocionalmente que é só ele fazer assim, ó, que você volta. Tá, mas e aí, onde é que tá o teu poder de decisão? Onde está as tuas escolhas? Qual que é o sentido disso aqui? Qual é o sentido disso aqui? Vocês precisam começar a voltar um pouquinho para a realidade, começar a perceber o entorno, os sinais. Parem de ser essas leoas iludidas. Cuidado com esse tipo de comportamento. Se ele se mostrasse diferente, o que que a gente precisa entender aqui? Como vocês vão avaliar isso? Existe um ponto que fala muito sobre escassez também, mas eu vou descer um pouco mais a fundo e explicar para vocês. Às vezes o desespero, o querer voltar, o reconstruir esse relacionamento, essa família, faz com que vocês não deem tempo ao tempo. Vocês não entendam o conceito que eu expliquei lá no nosso início do socorro, né? Que a transformação, o reconstruir, ele leva um tempo. E ele precisa passar pela superação num primeiro momento. Só que às vezes vocês estão tão presas a esse ex, vocês não se curaram emocionalmente, que esse ex fala A, faz algumas coisas, e você já acredita que ele mudou. E aí você se precipita, porque você pensa: "Ah, não, mas se ele mudou, eu já vou dar uma chance agora pra". E aí você se precipita e acaba se frustrando. Porque você desenhou expectativas de mudança muito altas, que talvez esse ex nem era capaz de alcançar. Você queria uma pessoa que ele nunca vai se tornar. E aí você tem que ter clareza de enxergar isso, só que você só vai enxergar
esses sinais, esse nível de compreensão a partir do momento que você neutralizar o teu emocional, curar essas feridas que estão aí dentro de você. Caso contrário, você vai achar que ele se tornou uma pessoa diferente, e aí quando você vê, você deu uma segunda chance e nem era tudo aquilo. E mais uma vez você se frustra, você se desgasta, você sofre tudo de novo, você se sente rejeitada. Eh, Vamos lá. Eu achei bem interessante esse questionamento aqui. Na verdade é um comentário, mas eu acho que é válido a gente falar sobre isso. Ex é igual carro velho, sempre vai vir com defeito. Depende. A gente precisa tomar um entendimento do que é uma crença e do que é uma verdade absoluta. Em nenhum momento eu falei aqui na nossa live, no nosso socorro, que não é possível as pessoas mudarem, que não é possível um relacionamento de de reaproximação acontecer. E aí por que eu falo isso? Porque a gente tem um pressuposto muitas vezes formado na nossa ideia. Uma crença enraizada, 7 chaves. Ah, que não vai dar certo, mas mesmo assim vocês dão uma segunda chance. Então o que eu quero que vocês saiam com esse entendimento é que é possível, desde que exista transformação, desde que exista cura. Esse é o ponto. Não fui valorizada. Hoje faz um mês que ele separou. Essa é a segunda separação. Não fui valorizada. Hoje faz um mês que ele se separou. Essa já é a segunda separação, mas agora quero voltar. Mas eu penso em tudo que vivi e estou me mantendo firme no término, pois estou machucada. É critérios, né? Não é só. É sobre o teu poder de decisão. Vocês têm que parar um pouquinho de viver no piloto automático de vocês e sempre se perguntar: faz sentido isso para mim? Essa pergunta tão simples mudou a minha vida de uma forma gigantesca. Porque a Andressa do passado, ela agia muito por impulso. E eu não entendia se as coisas de fato faziam sentido para mim. Eu simplesmente ia. Por impulso, por feridas. A pergunta que vocês têm que se falar é: faz sentido? A primeira pergunta. Se você titubear, se você botar uma sementinha que, não é esse o caminho, para. Não vai para esse lado. Se você for para esse lado é porque você está sendo tomada pelas suas feridas emocionais. Então, use o teu poder de raciocinar. É isso, Maria. Não fui valorizada, não faz sentido para mim. Olá, boa noite. Eu e meu namorado terminamos, mas nos gostamos muito. Estou me sentindo mal, mas sei que ele jamais viria até mim. Ele sempre disse que jamais faria isso, mesmo porque eu sempre sou eu quem bloqueio. Meu receio é pensar que eu não o quero, mas eu sou apaixonada por ele. Vou ler de novo que tá meio confuso. Eu e meu namorado terminamos. Ok. Não nos gostamos, mas nos gostamos muito. Ok. Estou me sentindo muito mal, mas sei que ele jamais viria até mim. Ele sempre disse que jamais faria isso, mesmo porque sempre sou eu quem bloqueio.
Meu receio é pensar que eu não quero mais, eu não o quero, mas eu sou apaixonada por ele. O que que acontece aqui? Existe um querer controlar coisas que não são possíveis de ser controladas. Entende que existe uma parte de você, Mariana, que está lutando contra? Se você e o teu namorado chegaram num comum acordo para terminar, é porque esse relacionamento não estava indo por esse caminho. E aí, o ponto que você tem que se perguntar e entender é: o que desencadeou esse término? A gente precisa saber ter a empatia e a sabedoria de aceitar que talvez esse fim de relacionamento precisava acontecer para vocês dois, como um casal, amadurecer num futuro. Só que, claro, isso não te ausenta de dor. Isso não te ausenta de sofrer. É um cenário um pouco confuso, porque, poxa, se vocês se gostam muito, tem coisa errada, entende? Tá, e o motivo do término? O que que sucedeu esse término? É esse o ponto. Porque se fosse um relacionamento, vamos lá, um relacionamento saudável, de muito amor, que existia entrosamento, empatia, tudo, o que que justifica esse término? Algo aconteceu, algo se perdeu nessa história. Vocês talvez se perderam nessa história. E um fim de relacionamento, gente, ele serve como principal ponto para vocês evoluírem. Se isso aconteceu, eu preciso carregar a minha mochila do que eu preciso aprender e ser diferente. De qual é a parte que eu não amadureci ainda, que eu preciso rever. Faz sentido isso para vocês? Exato. E eu vou encerrar esse nosso Socorro Leoa com esse depoimento aqui. Faz 6 anos que eu me separei do meu ex e hoje em dia nós somos grandes amigos. Por quê? Porque existia um entendimento de pôr fim a essa dor e transitar para um cenário de respeito. Só que para chegar nesse nível aqui, você tem que amadurecer. Vocês têm que amadurecer. E às vezes, esse amadurecimento ele vai precisar existir. Se você tem filhos com o teu ex, negócios às vezes. Então tudo é possível. A partir do momento que vocês trazem esse olhar de entendimento, de cura, de sabedoria e de querer isso, de ambos os lados, tanto você quanto teu ex. Minhas leoas queridas,
estamos encerrando aqui o nosso socorro de hoje e reforço mais uma vez o convite. Se você quer participar do nosso Socorro Leoa da semana que vem, me mande a sua história pelo direct, compartilha comigo com o hashtag Socorro Leoa, tá? São assuntos aleatórios que eu vou selecionando, então fique tranquila, as análises são anônimas, é realmente para a gente servir como, como estudo, como uma resolução realmente que vai ajudar muitas e muitas leoas. Já queria agradecer a leoa que disponibilizou a história dela. E para você que está me assistindo aqui no YouTube, reforço esse convite especial. Se você quiser participar do nosso Socorro Leoa, me manda a sua história pelo direct do Instagram. Lá eu consigo ter acesso de forma anônima à sua história e consigo também compartilhar ela com outras leoas dentro do nosso socorro, analisando assim a tua situação. Se você ainda não está inscrita aqui no nosso canal, clica ali no botão se inscrever, já ativa as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias, conteúdos aqui no canal e também coloca aqui nos comentários sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse aqui no nosso canal. Um grande beijo e até, minha leoa!